Não é? O Michael eles não consideram. O Michael eu tenho certeza que não é. É, então. Sabe aquele criança que tem multi-brinquedos? Que é sempre um novo. Olha aí o que eu vou falar agora. O Vasco já tá na Venezuela também. Não precisava falar. É o cara bobo que você vai pegar? Não, é o Puerto Cabello. A gente vai ver as novidades na volta. Cabello. Ai, meu Deus, rodou. O zagueiro Lucas Freitas realizou o exame de imagem que apontou lesão parcial da fáscia plantar. Ele voltou ao Rio para seguir o tratamento. Já Lloyd Augusto sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda. Muito bem, Lucas Pedrosa. Antes de falar desse time aí que provavelmente encontra o Puerto Cabello, eu quero que você fale de uma informação de agora, né, em relação ao Vasco. Tomou uma decisão em relação ao funcionário Betinho, é isso? Isso, a gente trouxe essa informação aí em primeira mão. Para quem não entendeu o contexto, o Betinho infelizmente agrediu um torcedor de forma covarde antes da partida contra o Palmeiras em Brasília, no último final de semana. São imagens muito fortes, inclusive, e que para mim não tinha outra medida que poderia ter sido tomada com o Betinho agredindo um torcedor. Porque quando ele agride um torcedor, ele está agredindo milhões, que tem vontade de fazer um protesto, não era um torcedor de torcida organizada, não era um criminoso ou nada disso, estava fazendo o seu protesto, segundo ele mesmo. E o Betinho, o vídeo, repito, para você que já viu, para nós aqui que já vimos também, é um vídeo muito cruel, muito, assim, estarrecedor. Você fica perplexo com aquela situação, e é um vídeo que faz lembrar da época do falecido Eurico Miranda, que era um presidente que infelizmente tinha essa truculência em relação aos seus seguranças. Eu mesmo já fiz uma matéria mostrando que o segurança do Eurico apontou uma arma para o torcedor do Vasco, e eram tempos sombrios. Então o Vasco de hoje, eu espero, não pode ser sombrio. Não pode ser um clube que o torcedor vai protestar e o segurança vai lá e mete a pancada no torcedor. Não pode ser dessa forma. Então, para mim, não tinha outra medida a não ser, infelizmente, porque o Betinho é um trabalhador, é vascaíno, sim, mas cometeu um grave erro, não tinha outra medida a não ser demitir o E a gente lamenta, assim, porque todo mundo sabe do amor que o Betinho tem pelo Vasco da Gama, sim, né? O tantos anos prestou serviços ao Vasco com muita competência, mas, infelizmente, o mercado de trabalho é assim, né? Ainda mais quando você tem uma função, Vene, que é tão delicada como a de segurança, né? Você precisa ter sempre ali. Você não pode errar nunca, porque se você erra por um lado, você pode passar do ponto. Se você erra por outro, você não consegue fazer seu trabalho. Então, realmente, é uma situação delicada, né? E aí, infelizmente, não tinha outro caminho, né? É porque o segurança tá ali para proteger. Para proteger, né? Exatamente. Não para agredir. Isso do Eurico, eu lembro de uma imagem que eu vi em 2015. Eu não trabalhava ainda, eu estava como torcedor Flamengo e Vasco. Ele chegando ao Maracanã, obviamente ele estava atrás, segurança dirigindo, aí um torcedor do Flamengo xingou o Eurico Miranda, aí o segurança saiu com a arma, e aí, vai continuar xingando? Assim, exatamente isso que o Pedro Eu fiz uma matéria gigante sobre isso, se eu não me engano, em 2017, descida de São Januário, o torcedor foi até um pouco mais agressivo, bateu no carro do Eurico, o cara vai lá, e é engraçado, né, porque eu tava fazendo cobertura fora do campo, e eu tava com o telefone aqui, mostrando a torcida, como eu fazia no esporte interativo, quando a gente trabalhava lá, e aí, do nada, eu vejo uma arma sendo apontada pro torcedor e eu tô com o telefone na mão. Aí eu vou, faço um registro, faço uma matéria gigante, vou no Detran, pego placa de carro, fotografo o cara que fez isso, e aí depois a gente consegue mostrar essa situação. Pedrosa, e chegando, como tá a questão com o Diniz? Cara, como eu falei ontem, nada mudou, tá? As conversas continuam, ele realmente fez uma pedida acima de R$1 milhão. Podemos colocar assim, o Vasco não vai pagar acima de R$1 milhão, está tentando reduzir essa pedida do Fernando Diniz, que já aceitou o projeto, já o Vasco também quer o Fernando Diniz, continua sendo o plano A. Você pagaria R$1 milhão? R$1 milhão cravado depende do acordo para a saída dele. Porque uma das coisas que mais oneram o clube hoje é quando você demite um treinador e você tem uma multa rescisória gigante para pagar. Vou dar um exemplo aqui. O Carille, sabe quanto é que foi a multa rescisória do Carille? R$500 mil. Isso no futebol não é nada. É verdade. Em comparação, por exemplo, Pedro Caixinha está cobrando o Santos na FIFA, cerca de R$15 milhões. O Vasco não pode se dar o luxo de demitir um treinador e ter que pagar R$15 milhões. Sim. Então, assim, eu acho que pagaria R$1 milhão ao Diniz? Talvez sim. Mas eu faria uma multa rescisória de acordo com o tempo de contrato? Não. E outra, a gente precisa levar em consideração o mercado também. A gente vê um Renato Gaúcho ganhando, sei lá, quase R$2 milhões. O mercado está então, inflacionado. o mercado está inflacionado. Vão beber água, tá? Bebe hoje 5 litros para você decidir esse negócio de treinador que você está precisando. E só para finalizar, ainda não fechou. Não fechou. Você sabe, canal do Pedrosa, qualquer coisa ele bota lá. Não sai daí que a gente volta.
Vamos embora, que eu não tô afim de usar minha Real Pax. Fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui no nosso café. Muito bom dia, uma ótima terça-feira. Peço a você o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo. E não esquece, dedo no like, comenta aqui o que você está achando da situação do Vasco dentro e fora de campo. Compartilhe esse nosso conteúdo para chegar em muitos vascaínos e, claro, dá aquela moral para a gente bater 215 mil amigos do canal que mais cresce falando de Vasco da Gama. Se inscreve! Bom, o tema principal vai ser o rompimento político do Edmundo com a Sempre Vasco ou apenas com o Pedrinho. Vou explicar para vocês o que aconteceu nesta segunda-feira. Mas começo falando sobre o jogo de amanhã. Tem jogo amanhã. O noticiário ontem à noite estava fervendo, os grupos do WhatsApp também em relação a essa guerra política, né, que foi deflagrada no Vasco da Gama por parte do Edmundo. Mas tem jogo amanhã. E jogo importantíssimo pela Sul-Americana, fora de casa, lá na Venezuela. A delegação já está por lá. O time enfrenta o Puerto Cabello, que é um adversário fraco, mas o Vasco tem que fazer valer dentro de campo o que ele fez em São Januário. O placar foi magrinho, porque o goleiro pegou pra caramba no jogo de ida, mas dá para o Vasco pegar e passar com autoridade, ganhar 3 pontos fora de casa do Puerto Cabello, que impôs muitas dificuldades ao Lanús, logo na estreia da Sul-Americana. O Lanús estava inclusive perdendo, foi buscar um empate, mas o Vasco tem que fazer valer a sua força, o seu melhor momento técnico em relação à equipe venezuelana. Uma outra informação, Lucas Freitas não foi com a delegação, ele está com um problema no pé, na fascite plantar, está fora do jogo, aliás, provavelmente nem contra o Vitória, né? Contra o Vitória o Vasco não tem o Paulo Henrique, está suspenso, mas o Lloyd Augusto viajou. Fez um exame de imagem ontem, ainda em Brasília, nada detectou, e ele viajou com a delegação. A pergunta é, se ele sentiu, se foi um aviso, vale a pena colocá-lo em campo por alguns minutos, em determinados momentos, contra o Puerto Cabello? Ou será melhor deixá-lo tratando lá, com o departamento médico do Vasco, a fisioterapia que está por lá, voltar com ele para o jogo com o Vitória? Nem vai para o banco. Se é para pensar em poupar, como foi o Verrete, é melhor olhar para frente. Ele entrou bem contra o Palmeiras. Foi uma perda que o Vasco teve naquela partida. Bom, antes de falar sobre Edmundo e Pedrinho, eu quero fazer um convite super especial para você, porque rodada de meio de semana é de Libertadores, é de Sul-Americana, tem muitos jogos importantes e todos eles passam aqui, ó. KTO.bet.br, tá passando aqui o QR Code, eu vou deixar no comentário fixado o meu link para você dar aquela moral. Apostar com responsabilidade para maiores de 18 anos. Lembre-se, ganhar ou perder vai fazer parte do jogo. Então, não acho que você vai virar um apostador profissional que vai ganhar dinheiro com isso, vai deixar o seu trabalho. Não, isso é burrice. Não seja burro. Brinque, divirta-se. Eu, por exemplo, no último fim de semana, coloquei R$3 em placares exatos. Se ganhasse, iria lá em cima, mas um deles não deu, eu perdi R$3. Isso é apostar com responsabilidade. Fechado? E não esquece, tem a Liga do Milhão. Maior pontuador, o cara que imitar mais, pontuar mais, vai levar R$1 milhão no final do ano. Então, você está convocado, vamos juntos. Bom, deixa eu falar sobre o assunto que tomou conta dos grupos do WhatsApp, principalmente aqueles que gostam muito da parte política, né, que vivem esse assunto na sua efervescência, gostam saboreiam esses temas, né? Eu tenho minhas restrições. Mas ontem o Edmundo, na live do canal dele, do Mundo Ed, resolveu abrir o coração e revelou que foi expulso do grupo do WhatsApp da Sempre Vasco. A Sempre Vasco, só para contextualizar e que todos possam entender. A Sempre Vasco é um movimento político, é um grupo político criado em 2010, que foi oposição às gestões do Eurico, do Campelo, do Salgado e sempre tentando, via Júlio Brandt, na candidatura, emplacar um presidente. Já são 15 anos de militância. Pedrinho e Felipe entraram depois do Edmundo. Segundo Edmundo, ele é um dos fundadores. E
o Edmundo, mesmo não estando na gestão, ele estava no grupo do WhatsApp. Imagino eu que dentro desse grupo muitas coisas venham a ser tratadas. E o Edmundo passa a ter conhecimento que está no grupo. Pois bem, segundo o Edmundo, o Pedrinho o retirou do grupo. Isso para ele foi o estopim de uma guerra que ele acaba de declarar contra o presidente do Vasco. Que guerra é essa, Azevedo? Eu vou explicar. Edmundo diz o seguinte, abre aspas, se ele quer porrada, agora a porrada vai comer. E eu não sinto, ele sente. Sei de muitas coisas que o torcedor gostaria de saber. Não me queira como inimigo. Eu já avisei isso a ele, fecha aspas. Resumindo, o que trouxe o Edmundo na live do canal dele. O Pedrinho não se manifestou, o Pedrinho está com a delegação na Venezuela. O Edmundo disse que o Pedrinho está muito soberbo, está muito marrento, deu o poder e conhece a pessoa, enfim. Diz que agora ele quer saber quem ainda sempre vai estar ao seu lado, quem não está. Cara, bom, isso todo foi o cenário que eu passei para vocês poderem entender, para quem não acompanhou. Eu, Fábio Azevedo, vou falar porque sou amigo dos dois. Esqueçam o ídolo Edmundo, esqueçam o presidente Pedrinho, eu era amigo dos dois, né? Antes dessas funções. Claro que a minha profissão trouxe essa possibilidade de conhecer os dois, de conviver, de ser amigo, de jogar bola. Inclusive fomos campeões, eu e Edmundo, jogando pela Band. Mas assim, cara, eu fico muito triste. Eu, Fábio Azevedo, fico muito triste quando dois amigos e dois ídolos do mesmo clube que eu torço, que é o Vasco da Gama, acabam brigando. É claro que você vai dizer assim, pô, mas o Pedrinho não brigou. Quem veio a público e brigou foi o Edmundo. Ok, mas qualquer que tenha sido uma atitude interna que tenha levado a esse rompimento externo, me entristece. Porque vejo nesses dois caras de muita representatividade, hoje um é o presidente e o outro para mim tinha que ser um embaixador do Vasco para onde o Vasco fosse. O Edmundo é uma figura que, Vasco, Edmundo, Roberto Dinamite, Vasco, são palavras que se associam, marcas, né? Vasco, Edmundo, Vasco, Roberto Dinamite. Então, assim, mas nesse momento em que o cenário político fala mais alto, em que ele se sentiu alijado do processo, ficou muito pé da vida com a saída do grupo e declarou mesmo, disse que agora é guerra contra o Pedrinho. Sabe quem perde com isso tudo? Sempre o Vasco. Não é a sempre Vasco, é sempre o Vasco. Porque aquela expressão que está no nosso hino não entra em campo. A união. Essa palavrinha que parece tão difícil no Vasco. Não quero julgar quem tem razão. Não cabe a mim julgar, porque eu não sei todos os fatos. O Edmundo trouxe o lado dele, o Pedrinho ainda não trouxe o dele, e mesmo assim, cada um conta do seu jeito. Mas como torcedor, que foi para a arquibancada cantar muitas vezes, é Edmundo, qual é, a gente fazia, lembra? Pedrinho, embaixadinha, chocolate, cara, quantas vezes eu e você, torcedor, fomos para a arquibancada gritar por eles. E hoje, eles estão gritando, ou pelo menos um deles. Isso me entristece. Isso mostra que o Vasco não tem um dia de paz. E o Vasco não consegue se unir. A partir do momento em que o Vasco consiga se unir, o Vasco será uma potência mundial. O Vasco é um clube deteriorado, é um clube separado, fragmentado. E que muitas pessoas não pensam no bem Vasco. Basta olhar em volta, você, torcedor, conhece alguém que espera a derrota para aparecer e falar, eu avisei, não sabe isso, não fez aquilo. Tem gente que até torce para dar errado, para dizer, eu avisei, porque se der certo, o cara vai falar o quê? Fico triste, torço para que eles se entendam, que tranquem a porta, se xinguem, se saiam na porrada, não literalmente, mas bum, depois zerou. Pelo bem do Vasco.
Edmundo é um cara importantíssimo na história do Vasco e que seria muito útil estar junto como embaixador do Vasco, como é o presidente Pedrinho. Não falo nem como ex-jogador, como ídolo que ele é, como presidente do Vasco, que erra na parte do futebol, em contratações, está buscando o Fernando Diniz, vai anunciar a qualquer momento, já está acertando aí salários, tem nada 2 milhões, 1 milhão, nada disso, tá, torcedor? Então, cada hora chuta um valor, esquece, tem nada disso, tá? Mas assim, administrativamente, grandes passos estão sendo dados, a RJ é um deles, o rompimento com a falida 777. Mas se eu posso pedir uma coisa aqui e aos dois amigos publicamente, é que vocês se entendam. Porra, Edmundo e Pedrinho, sempre o Vasco em primeiro lugar. E com vocês ao nosso lado, torcedor. Somos todos Vasco. Ninguém é mais Vasco ou menos Vasco. Sempre somos Vasco. Salve, fiel torcida do Vasco! Sejam bem-vindos ao canal Vasco Full, todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Vasco pra vocês. O Vasco que perdeu pro Palmeiras, né? Não é uma grande novidade, né? Que acha que poderia jogar 20 vezes Vasco e Palmeiras, que o Vasco não ia ganhar nenhuma. No máximo ia empatar, mas quase empatou essa partida. Vamos falar a verdade, né? Jogou até bem. Parecia que ia ir, mas no final não foi. E o Nuno, né? O Nuno Moura entregando aí a bola do jogo, ajudando a vida do Palmeiras. Na saída ali, o Palmeiras acabou marcando o gol, né? Deixa a sua opinião, o que você acha do time do Vasco. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixa a sua opinião. Agora o Pedrinho que é o Fernando Diniz, hein? Meu Deus do céu, hein? Vamos ver o que vai dar. Fernando Diniz no Vasco. Bora torcer, rapaziada. Então deixa o like, se inscreva no canal, fortalece com a sua inscrição. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vamos, Vasco. Não sei pra onde.